O texto da carta aos Hebreus, no capítulo 1. Livro aos Hebreus, capítulo 1. O texto diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Feche teus olhos. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações e ilumine as nossas vidas para a glória do nome de Jesus, e que nós sejamos instruídos e edificados conforme a tua verdade, a verdade do teu evangelho, no nome santo de Cristo, amém. Bom, irmãos, nós estamos em outubro e nós temos pregado temas relacionados à reforma protestante. É muito interessante, eu tenho uma pessoa que foi membro desta igreja e é professora da educação pública, do ensino fundamental. Ela, semana passada, postou no seu Facebook o seu espanto de perceber como quase que a totalidade dos filhos de crentes e dos alunos que frequentam igrejas e que são seus alunos de história, ela é professora de história, que eles simplesmente não sabem, não conhecem nada a respeito da história da Reforma Protestante. Porque é um tema que parece que muitas igrejas, especialmente as igrejas não reformadas, ou as igrejas, as chamadas não tradicionais, elas simplesmente ignoram, falam assim, a reforma protestante, mas não fazem ideia do que se trata. E é muito curioso, alguém certa vez disse que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Explica-se muito profundamente
a bagunça que se tornou o segmento evangélico, na medida em que nós percebemos em que é um segmento desprovido de raízes. Não conhecem as suas origens, não compreendem a natureza, de onde viemos, de todas as coisas e de todos os processos de transformação pelos quais passamos. E não me espanta de ver que as igrejas, elas acabam repetindo, veja, por desconhecerem a sua própria história, elas repetem os caminhos equivocados que já foram trilhados e já levaram a igreja ao fracasso. E os púlpitos reproduzem os mesmos discursos. A reforma protestante foi uma ruptura com aquilo que estava destruindo a igreja, para tentar construir um novo tempo, que não era um tempo de novidades, mas era um tempo de retorno às suas origens. Depois que toda a Idade Média, desde que a igreja se cristianizou no século IV, a partir do imperador Constantino, e a partir dali passou a se efetivar como igreja católica, apostólica e inicialmente romana. Desde que a igreja se tornou então romana, ela foi absorvendo um sincretismo religioso e se amalgamando ao poder e se misturando ao poder, fazendo com que igreja e Estado se tornassem uma única coisa. E este processo foi adoecendo a igreja. E a igreja talvez tenha sido uma das grandes responsáveis por um período da história da humanidade que foi chamado de Idade das Trevas. Idade das Trevas. Desde o século V até o século XV, nós tivemos uma igreja tomada de corrupção, prostituída, supersticiosa, sincrética, onde a fé cristã foi enxertada de mitos e de tradições que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Até que no século XVI, no ano de 1517, num tempo das transformações do mundo, como já falamos aqui, não vou me repetir, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano, fixa na porta da paróquia do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, contra os documentos criados pela igreja, assinados pelo Papa, que concediam, que vendiam perdão de pecado e que vendiam a salvação. E este movimento, cuja data central, mas não única, porque a reforma não é um evento de um dia, a reforma é um evento de alguns séculos. A reforma é um evento de alguns séculos. Mas que culmina, e a data que marca de forma celebrativa este dia é o dia em que Lutero fixa as suas teses. E Lutero torna-se então o personagem central deste movimento que nós chamamos de Reforma Protestante, que redundou na ruptura da igreja romana, da igreja católica, para o surgimento de um cristianismo que passou a ser chamado de protestante. Chamado de protestante por causa de um movimento dos príncipes alemães que, aliados a Lutero e seguidores da doutrina de Lutero, publicaram um documento contestando ordens do Sacro Império Romano Germânico e do Papa,
de que proibia-se que houvesse liberdade de que cada feudo, de que cada principado da Alemanha escolhesse qual culto deveria prestar, ou seja, se seguiria as orientações católico-romana ou se aliariam a Lutero na sua mensagem reformada. E quando o Sacro Império, juntamente com a Igreja Romana, proibiram esta liberdade de que cada príncipe pudesse determinar qual era a crença, a religião do seu feudo. E era muito curioso, né? Porque cada feudo escolhia que religião seguiria. Esta não era uma decisão que pudesse ser tomada individualmente pelas pessoas. E durante um tempo, por questões políticas, houve uma harmonia e uma liberdade. A dieta de Spira deu liberdade, a primeira dieta de Spira na Alemanha deu liberdade de culto para que os príncipes aliados a Lutero pudessem então exercer o culto segundo a fé reformada e que aqueles que quisessem permanecer ligados à Igreja Romana permanecessem assim. Mas na segunda dieta de Spira, o imperador revoga esta liberdade, obrigando toda a Alemanha a se tornar católica de novo. E então os príncipes alemães se reúnem e emitem um documento chamado O Protesto. E a partir deste gesto dos príncipes alemães é que o segmento reformado, iniciado ou simbolizado na figura de Martinho Lutero, e depois se desdobrando em personagens como João Calvino, John Knox, Teodoro de Beza, Thomas Müntzer e tantos outros reformadores, este movimento passou a ser chamado de protestante. E por isso que o evento acontecido há 507 anos atrás se chama Reforma Protestante. E nós somos reformados. O segmento protestante que seguem os fundamentos doutrinários de João Calvino passam a ser chamados então de movimentos reformados. E preservamos este nome, as igrejas reformadas. São aquelas basicamente, predominantemente de teologia calvinista. E nós presbiterianos somos desta linhagem de igrejas reformadas, do segmento protestante. Este nome se perdeu no segmento evangélico brasileiro. Ao surgir, em 1910, o pentecostalismo, com a fundação da Assembleia de Deus, ali em Belém do Pará, onde começa o primeiro movimento pentecostal no Brasil, fundados por dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Winen. O movimento pentecostal, ele vai passar por ondas de transformação. Quando chega por volta de 1950, nós vamos ter a segunda onda pentecostal, ou o chamado pentecostalismo de cura divina, quando novas igrejas com influência norte-americana trazem um movimento pentecostal diferente daquele movimento clássico das Assembleias de Deus. Igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular representam este segundo movimento do pentecostalismo. Quando chega em 1970, nós temos a terceira onda pentecostal, aquilo que nós conhecemos como neopentecostalismo, com o surgimento de igrejas como a Igreja da Graça e a Igreja Universal do Reino de Deus. E o segmento evangélico brasileiro, então, começou a ter uma pluralidade, uma diversidade de pensamentos, de igrejas que foram surgindo a cada dia. E ao ponto de que o nome protestante já não representava mais este segmento. Já não era mais possível dizer que nós tínhamos no Brasil uma igreja católica e uma igreja protestante, porque a maior parte dos neopentecostais e do pentecostalismo não se identificavam como protestantes. Os batistas, por exemplo, que têm origem na Reforma, mas que alegam não ter, né, o Policarpo? Por isso que a gente até brinca de que os batistas são primos, né? Eles não se sentiam confortáveis com a designação protestante.
Durante este momento do século XX, surge o evangelicalismo no Brasil e nós passamos a ter o segmento cristão não católico, eu vou chamar assim inicialmente. Eles não eram identificados como protestantes. Um nome surgiu e que passou a identificar o segmento não católico. Eles passaram a ser chamados de crentes inicialmente. Existiam os católicos e existiam os crentes. E aí o segmento não católico era chamado de crente, o indivíduo era chamado de crente, mas essa era uma designação que dava nome à pessoa, ao indivíduo não católico e cristão, era o crente. Mas não havia um nome para o segmento. Então, nos Estados Unidos, a gente sempre copia, né? Os Estados Unidos está passando por um momento onde surge lá o social gospel. E então, acabou sendo conveniente, a partir do evangelicalismo, que o segmento cristão não católico no Brasil passou então a abraçar o nome evangélico. E passamos a ter uma igreja católica e uma igreja chamada evangélica. Mas esta igreja, há um livro de historiadores, Introdução ao Protestantismo Brasileiro, de Antônio Gouveia de Mendonça, autor deste livro, e que é um dos mais ricos livros sobre a história do protestantismo no Brasil. Dois autores, Antônio Gouveia de Mendonça e Prócoro Velasquez, são os autores. Se você quiser adquirir este livro, não sei se ainda tem para vender, talvez nos sebos, talvez em livrarias que vendam livros mais antigos. E ele escreve essa história da igreja até mais ou menos 1990, por aí. Acontece que quando nós chegamos no final da década de 80, nós já tínhamos um segmento evangélico tão bagunçado pelo neopentecostalismo, e que poucos vão lembrar. Eu estou aproveitando, né, para os sermões. Eu disse que nós teríamos sermões de bastante ensino histórico nesse período da Reforma Protestante. Este ano nós não marcamos o culto da Reforma. No dia 31 de outubro tem um culto. Aqueles que quiserem ir, eu estarei lá no Seminário Presbiteriano, ali no Meier. Tem um culto do Sínodo da Guanabara, que é o culto da Reforma Protestante, e vai acontecer exatamente no dia da Reforma, no dia 31 de outubro. Então, os irmãos que quiserem ir, quisermos combinar de irmos, eu estarei no culto do Sínodo, ali no Seminário Presbiteriano, no Meier. Então, irmãos, como eu dizia, quando chegamos no final da década de 80, na virada para a década de 90 do século passado, nós tínhamos um segmento evangélico totalmente amorfo, sem identidade. Está falhando o meu microfone hoje, não sei porquê, Petrelli. Não sei se o receptor está com as anteninhas aí meio aqui. Eu volta e meia estou falando aqui a palavra e percebo que ela foi cortada. O segmento evangélico miscigenado, misturado, bagunçado, sem identidade. Antônio Gouveia de Mendonça e Prócoro Velasquez, no livro Introdução ao Protestantismo Brasileiro, chegam a dizer, por isso que eu os citei, não é possível dizer que há um protestantismo brasileiro. Há muitos protestantismos brasileiros. Não há um segmento, por isso que não é possível hoje nós designarmos, é até difícil você dizer, eu sou evangélico. Eu, há muito tempo, nem uso mais essa designação. Quando me perguntam qual é a sua religião, eu digo, eu sou protestante. Ou eu digo, eu sou reformado. Mas este nome protestante ficou em desuso e passamos a nos chamar de evangélicos. Naquele período, na década de 80, surgia no Brasil um grande movimento evangélico, fundado por um dos maiores líderes e das figuras mais expoentes que nós já tivemos no Evangelho brasileiro, o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho. E ele era presidente da Associação Evangélica Brasileira. E naquele momento nós tivemos a oportunidade de tomar uma decisão. Liderados por Caio Fábio
Caio Fábio tinha uma proposta de que as igrejas reformadas e as igrejas do protestantismo e as igrejas históricas e as igrejas até do pentecostalismo clássico, elas tomassem uma posição de declarar que aquelas novas igrejas neopentecostais que estavam surgindo com doutrinas falsas, com um ensinamento evangélico baseado na teologia da prosperidade, baseado em sincretismo religioso, que estas igrejas, naquele momento, principalmente representadas pela Igreja Universal do Reino de Deus, que estas igrejas não seriam consideradas evangélicas e não estariam participando da Associação Evangélica Brasileira. Mas por questões, mais uma vez, políticas e de interesses econômicos de muitas lideranças evangélicas, com as suas alianças, esta proposta foi rejeitada. E por conta disso, nós continuamos tendo qualquer salãozinho que se abre em qualquer esquina, sem pastores formados, sem conhecimento, sem teologia, sem fundamentos, sem história, sem exegese bíblica, sem conhecimento hermenêutico, sendo chamado de igreja evangélica. E as próprias igrejas históricas, muitas delas, foram passando na década de nos anos 2000 por um movimento chamado de renovação. E passamos a ter igrejas que começaram a se dizer igrejas renovadas. Daquelas que eram do movimento tradicional, não pentecostal. E esta renovação, no começo, não era tão complicada assim, era só uma questão da abordagem em relação aos temas da espiritualidade, dos dons espirituais, abraçando aquilo que os pentecostais já acreditavam. Entretanto, o problema é que essas igrejas foram se tornando não pentecostais, elas foram se tornando cada vez mais neopentecostais. E nós passamos a ver então igrejas históricas como muitas igrejas do segmento batista, do segmento metodista, se tornando neopentecostais, abraçando a teologia da prosperidade. E saindo e perdendo a sua identidade confessional. Identidade esta confessional que, por misericórdia de Deus e obra do Espírito Santo, a Igreja Presbiteriana do Brasil conseguiu manter, apesar de muitas rupturas. Nós temos pelo menos cinco variedades de igrejas chamadas presbiterianas no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja, que é a maior, e que até a década de 50 do século passado era a maior denominação evangélica brasileira. A Igreja Presbiteriana do Brasil, temos a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Unida, estas saídas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos a Igreja Presbiteriana Conservadora, se eu não me engano, e temos mais uma que agora me foge a memória o nome. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tenta manter a sua historicidade, a sua identidade, a sua teologia. Nós somos reformados. Nós não absorvemos, pelo menos do ponto de vista institucional, não absorvemos a teologia da prosperidade e o sincretismo dos movimentos neopentecostais, que corrompeu o pentecostalismo. O pentecostalismo, vocês sabem muito bem, eu sou pastor inicialmente oriundo do segmento pentecostal. O pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, da Igreja Deus é Amor, era um pentecostalismo belo. Nós tínhamos diferenças do modo como críamos a manifestação dos dons do Espírito Santo, mas era um pentecostalismo muito sério, muito bonito, muito íntegro, muito sincero, muito verdadeiro, e que depois se tornou esta coisa que nós chamamos aí do reteté. Esta bagunça de emocionalismo vazio, que nós podemos em alguns momentos chamar de loucura até. De loucura até. Então, a igreja evangélica brasileira é uma igreja que, não conhecendo as suas origens, ela não sabe para onde vai.
não conhecendo a sua história, não sabe para onde vai. Repetimos heresias que já foram rebatidas e descredenciadas no passado. Boa parte do segmento evangélico brasileiro é pelagiano, que não é arminiano, é na verdade pelagiano, porque não é apenas crer no livre-arbítrio, é crer numa salvação que passa pelas obras, que passa pelo esforço da pessoa, que tem que fazer por onde se salvar. E o pelagianismo já foi, de forma muito consistentemente rebatido e refutado no século IV da igreja, na disputa entre Santo Agostinho e Pelágio. Mas a gente repete. A mistura da igreja com o Estado, da igreja com o poder do Estado, que foi tão fortemente rompida, especialmente pelo calvinismo e por João Calvino. A igreja evangélica brasileira, de novo, tem um propósito de poder, de se unir ao poder político para exercer a autoridade. Foi isso que nos destruiu na Idade Média. Foi isso que acabou com a autoridade espiritual da igreja ao longo da Idade Média. Mas nós voltamos às mesmas histórias. Voltamos aos mesmos erros. Por quê? Porque os evangélicos não conhecem a história. Ninguém disse para ele quais foram os erros que nós cometemos e que a reforma protestante veio corrigir. E por isso eles repetem os mesmos erros. O sincretismo, que mistura práticas dentro do culto que não tem a ver com as sagradas escrituras, e é sobre isso que vou falar hoje. Eu vou voltar ao texto, não esqueci do texto de Hebreus que lemos. Está tomando as igrejas, práticas sincréticas, práticas e hábitos que não são bíblicos. E não são apenas igrejas como Universal, como Mundial. Não, nós estamos vendo isso em todas as denominações. Lideranças evangélicas ensinando os seus membros a partir de livros herdados de doutrinas falsas vindas do norte da América e que são absorvidas nas igrejas como se fosse teologia. Abandonamos princípios. Os princípios da reforma. Semana passada eu falei sobre sola gratia e sola fide, só a graça e só a fé. E hoje eu quero falar um pouco sobre solos Cristo e sola Escritura, só Jesus e somente a Escritura. São 4 dos 5 fundamentos da reforma protestante. O quinto é soli deo glória, glória somente a Deus. Então nós perdemos os fundamentos. O texto que nós acabamos de ler, ele diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Lê o verso 3 comigo. O Filho, vamos lá? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Solos Cristo, somente Cristo. Não há nenhuma revelação de Deus que seja plena e perfeita fora de Cristo. Cristo é o nosso único modelo a ser seguido. Cristo é a nossa única referência a ser seguida. Cristo é o ungido de Deus. Solos Cristos. Aliás, não caia nesta conversa do pastor dizer assim: não toque no ungido do Senhor, como se ele fosse o ungido do Senhor.
O ungido do Senhor é Cristo. Somente Cristo. Eu sou um servo do Senhor como você. Eu sou ungido do Senhor como você é ungido do Senhor. O Senhor Deus nos ungiu com o seu Espírito Santo. Mas o ungido do Senhor, a qual a Bíblia se refere, está falando do Filho de Deus, está falando do Cristo, porque Ele é a única expressão exata do ser de Deus. Ele é o nosso único modelo e referência. Todas as crenças, todos os credos, todos os mitos antigos, todas as antigas filosofias apontavam e de alguma forma, pela graça e pela misericórdia de Deus, apontavam para Cristo. É por isso que é muito comum que você encontre na mitologia egípcia, na grega, na romana, na nórdica, você vai encontrar relatos que se pareçam tanto, na africana, você vai encontrar relatos que se pareçam tanto com Cristo. Porque de algum modo, pela misericórdia de Deus, nas experiências das crenças antigas, Deus salpicava gotas da sua graça, para que um dia em Cristo, tudo aquilo que era imperfeito se tornasse perfeito. Tudo aquilo que era transitório ganhasse plenitude, ganhasse eternidade. Jesus Cristo é aquele onde tudo aquilo que de Deus se conheceu antigamente, diz o texto, Deus falou de muitas maneiras, por intermédio dos profetas, mas agora há uma única fonte de revelação de Deus, e ela é Jesus Cristo. Ela é Jesus. Quando evangelizo e falo com pessoas de outras crenças, não gosto de dizer ou de dividir as coisas e dizer assim, a minha experiência de Deus e a sua experiência do diabo. Não gosto disso. Isso é de muita má educação, inclusive. Mas eu gosto de dizer a elas que em Jesus, tudo aquilo que um dia foi relevante na sua crença ganhou plenitude. Eu não preciso mais, veja, os anjos, que são servos ministradores, fizeram parte de uma experiência do passado. Espíritos ministradores que de alguma forma se revelavam e falavam com as pessoas, manifestações do sobrenatural que possivelmente deram origem a muitas mitologias de todos os povos, e você veja que elas, mesmo sendo povos tão distantes, elas parecem tanto umas com as outras, porque elas nasceram possivelmente de experiências, de contatos reais com seres dos sobrenaturais. Entretanto, todas estas coisas foram superadas em Jesus. Pastor, mas Deus se revelava nestas culturas, nestas mitologias? Sim, se revelava, porque Ele é misericordioso. Lembra quando Ele manda Jonas para Nínive? E Jonas chega lá cuspido da boca de um peixe. Veja que misericórdia de Deus. Nínive adorava Dagon, e Dagon era um deus representado na figura de um homem que era meio homem, meio peixe. E Deus faz com que o peixe jogue o profeta lá, para que aquela cidade pudesse crer na mensagem. Deus usa a crença primitiva daqueles povos para de alguma forma se revelar e apontar para Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. Solos Cristo. Toda mediação cessou. Então, quando nós falamos de solos Cristo, apenas Cristo e sola a Escritura, apenas a Escritura, nós estamos olhando para Jesus. No princípio era a Escritura, no princípio era a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Ele é a palavra plena. Não há nenhuma fonte de autoridade que não seja a palavra.
E essa foi uma das fundamentais rupturas do protestantismo com o catolicismo romano. Porque a igreja romana se entende tendo autoridade superior às escrituras. Deliberadamente dizem que é a igreja que formou as escrituras e que deu autoridade às escrituras e não o contrário. Engano! A palavra existe desde a eternidade, a palavra dá origem a tudo, tudo se faz pela palavra e Jesus é a palavra. Portanto, a igreja não está acima da palavra, a tradição da igreja não está acima da palavra, a autoridade papal não está acima da palavra, apenas a palavra, o verbo de Deus tem autoridade. E apenas a Jesus Cristo que nós ouvimos. Só Jesus, por intermédio da sua palavra, examinais as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e julgais ter nelas vida eterna, ele disse. Ele não disse que a vida eterna estava nas tradições religiosas. Ele disse que a vida eterna está na palavra. A vida está na palavra. O conhecimento de Deus está na palavra. Ele falou de muitas maneiras. Antigamente, diz o autor de Hebreus, ele falou de muitas maneiras. Antigamente Deus falou pela mula. Deus falou pelos profetas. Deus falou pelos mitos antigos. Deus falou pelos simbolismos psicológicos criados pelos homens, dos sacrifícios, dos cordeiros imolados. Deus ali tentava, com um esforço gracioso, demonstrar o seu amor e a sua graça. Mas a nós, nos últimos dias, ele nos falou pelo seu próprio Filho, que é a expressão. Olha o que Paulo diz, o autor de Hebreus diz, eu citei Paulo porque Paulo repete esta mesma coisa aos Colossenses, na carta aos Colossenses, quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, mas aqui o autor de Hebreus diz, ele, Jesus, é a expressão exata. Olha a palavra, é a expressão precisa. É a expressão plena do seu ser. Não há nada que nós precisamos conhecer de Deus que não tenha nos sido reveladas por Jesus Cristo. E este é o critério até mesmo para lermos a Bíblia. Porque os evangélicos também têm um hábito de olhar a Bíblia e dizer, olha, está escrito aqui. Mas eles não usam Cristo como critério para ler o que está escrito. Não usam Jesus como critério. E quando eu não uso Jesus como critério, eu posso pegar o Antigo Testamento e as suas leis e querer torná-los ainda aplicáveis hoje às pessoas, aos comportamentos, aos indivíduos. Quando Jesus não é o critério, eu posso pegar Paulo e fazer uma leitura machista, se eu quiser. Ou eu posso botar as mulheres de véu na igreja, ou proibir cortar o cabelo. Está fora da regra você. Mas quando Jesus é o critério, eu encontro a graça e o amor de Deus. Quando Jesus é o critério, eu interpreto as Escrituras a partir de Cristo. Eu leio o Velho Testamento a partir de Cristo. Pastor, mas quem está inventando esse negócio? Irmãos, já eram os reformadores da igreja que nos ensinaram isso. Lutero, por exemplo, nunca leu a Bíblia de forma quase que idólatra, quase como de forma literal, como os evangélicos fundamentalistas leem. Aliás, Lutero chegou a dizer uma frase que eu já disse a vocês aqui certa vez. Lutero disse assim: tudo que se lê na Escritura que não aponte para Cristo, que não revele a Cristo, que não fale a respeito de Cristo, não é palavra de Deus, ainda que tenha sido dito por Pedro ou por Paulo.
Mas tudo que aponte para Cristo e que revele a Cristo é a palavra de Deus, mesmo que tenha sido dito por Caifás, por Pilatos ou por Judas. Porque Cristo é o centro. Cristo é a referência. Cristo é o princípio. Ele é o autor da nossa salvação. Veja, voltamos ao texto. O verso de número 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Aleluia. Depois, lê comigo, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Depois de ter feito o quê? A purificação dos pecados. Jesus é o autor da salvação. Não há pecados perdoados que não tenha sido por meio da cruz de Cristo. Não há salvação que não seja por meio da cruz de Cristo. Há muitas crenças que falam a respeito de Jesus. De um Jesus que veio iluminado, com grande sabedoria, e falou do amor. Como um espírito dos mais o mais elevado dos espíritos que já pisaram o planeta, diz, por exemplo, determinada crença, e que veio deixar um ensino moral, um ensino ético. Mas o que nos distingue, irmãos, de todas estas crenças que acreditam em Jesus e que falam de Jesus, é que nós entendemos que Jesus veio para cumprir um propósito muito maior do que simplesmente deixar um ensino moral, existencial, ético ou religioso. Jesus veio para fazer a purificação dos pecados. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Veja, o autor de Hebreus coloca isso como sendo quase que a centralidade da sua obra. Ele veio revelar a imagem de Deus, a forma exata do ser de Deus, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Ele veio purificar pecados. Veja o que diz o capítulo 2 de Hebreus, no versículo 10 ao 12. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, lê comigo, o autor da salvação deles. Portanto, o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Veja que coisa linda, irmãos. Ele é o autor, diz o texto, da nossa salvação. Ele é quem produz a salvação. Tudo vem de Deus, o que santifica e os que são santificados, diz o texto. Portanto, sermos salvos não está dentro da nossa capacidade. Por que não somos arminianos? Por que não pregamos o livre-arbítrio como princípio para aceitar Jesus? Porque fosse assim, nós seríamos autores da nossa salvação.
Nós seríamos responsáveis pela nossa própria salvação. Mas o texto diz que Jesus é o autor da nossa salvação. E que tudo vem de Deus, tanto Jesus que nos santifica, como nós que somos santificados. Nós somos santificados por Ele, aleluia. Eu me santifico. Não, é o Espírito Santo que nos santifica. Não vos enganeis. Carta de Tiago, capítulo 1. Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda capacidade de bondade, todas as boas obras que praticamos, são obras do autor da nossa salvação. Sabe, o autor da peça é aquele que escreve a história do começo ao fim. O ator no palco faz o que o autor escreveu. Nós somos frutos da obra de um autor que escreveu a nossa história e que nos elegeu e que nos chamou e que nos convidou para fazermos parte do seu reino e da sua graça. Nós fomos escolhidos por Ele. A gente não achou Jesus, foi Ele que nos achou. A gente não aceitou Jesus, foi Ele que nos aceitou. Ele é o autor, solos Christus. Ele é a origem da tua salvação, Ele é a origem da tua santidade. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nas boas obras, porque as boas obras, elas foram feitas para que nós andássemos nelas. Quando Ele nos salvou, um caminho de santidade estava preparado para que nós trilhássemos nele, e nós trilhamos a santidade porque fomos salvos. A nossa santidade não é o que nos salva, a nossa santidade é aquilo que acontece em nós quando somos salvos. E por que fomos salvos? Tudo é obra dele. Veja, continuando em Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e o Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira coisa que nós falamos é que Jesus é a única revelação plena e suficiente de Deus. A segunda coisa que falamos e que aprendemos é que Jesus é o autor da nossa salvação. Toda salvação é operada por Deus do começo ao fim. Por isso que a graça, por isso que a gente é grato por ser salvo, porque não há nada na salvação que dependa de nós. Pastor, mas eu não tenho que me esforçar para ser santo. Você tem que desejar a santidade, porque você foi regenerado, porque é da sua natureza, porque a sua natureza agora é viver como Cristo e se parecer com Ele. A santidade não é uma obrigação a ser cumprida. A santidade é um desejo a ser conquistado.
Porque aqueles que nasceram de novo, aquele que é nascido do Espírito, se inclina para as coisas do Espírito. E o texto que nós acabamos de ler, ele abre a porta da terceira coisa e última que nós vamos falar hoje, que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Ou seja, Jesus é o nosso único mediador. Jesus é o nosso único mediador. Fique ainda em Hebreus. Eu decidi que hoje nós íamos falar basicamente no texto de Hebreus, ainda que eu vá citar algumas outras referências, mas Hebreus é o nosso eixo central hoje. Capítulo 10, versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Só uma pausa aqui. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de... Não existe nada mais ser sacrificado. Não existe nada mais a ser sacrificado. Não existe mais nenhum preço a ser pago. Lembre-se, as teses de Lutero foi contra uma salvação que era vendida a dinheiro. Portanto, meus irmãos, estou no verso 19. Tendo ousadia para entrar no santuário. Nós entramos no santuário, vamos lá. Por quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Preste atenção. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Esse santuário aqui está até com letra maiúscula, para entrar no Santíssimo. O texto de Hebreus está fazendo comparações entre as histórias do Velho Testamento. Baixou o volume, Petrelli? Porque eu senti aqui, então me dá retorno, porque senão eu vou gritar cada vez mais. Então, veja, irmãos, o texto de Hebreus, o tempo inteiro, todo o livro de Hebreus, ele vai fazendo a comparação de como Jesus superou todas as práticas do judaísmo. Moisés, a lei, os sacrifícios, as ofertas, os ritos sacerdotais. Esta basicamente é a ênfase do livro de Hebreus. Então preste atenção. Tendo, pois, ousadia de entrar no Santíssimo. O templo, ele tinha os átrios, tinha o santo lugar, onde havia o altar, e havia o santuário, o santíssimo lugar, que ficava separado de todas as outras dependências do templo por um véu. Ali, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, e não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava naquele lugar chamado de Santíssimo, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Aquele lugar chamado de Santíssimo era o lugar que simbolizava a presença de Deus na terra. Foi ali no Santíssimo que Deus derramou a sua glória, a sua Shekinah, desde que Salomão consagrou o templo. Este lugar chamado Santíssimo, que antes do templo ser construído, era um tabernáculo que ficava no centro do acampamento de Israel, cheio da glória e da presença de Deus. Qualquer que ousasse entrar de forma indigna naquele lugar morria. Ali estava a Arca da Aliança. Qualquer que tocasse a Arca da Aliança de forma indigna morria. É
neste santuário terrestre, que se tornou um santuário espiritual, que Jesus entrou, não naquele terreno, mas entrou no santuário celestial e fez rasgar o véu do santuário terreno. Para quê? Para que você saiba que agora não é mais no santuário terreno, mas nós entramos na presença de Deus no santuário celestial, onde Jesus entrou e abriu as portas. E o texto de Hebreus diz: nós temos ousadia para entrar agora neste santuário. E como nós entramos na presença de Deus? O que nos dá direito, com consciência pura, limpa, lavados os nossos pecados, diz o texto, entramos pelo sangue de Jesus, que é o nosso grande sacerdote. O que isso significa? Isso significa que nós cristãos não temos sacerdotes mediadores. Não temos quem faça mediação entre nós e Deus. Eu já disse isso aqui. Não temos quem se apresente como nossa cobertura espiritual. Você está sob a cobertura espiritual do seu líder. Você está sob a cobertura espiritual do seu pastor. Se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, conversa fiada de quem se acha sacerdote. Nós temos um grande, único sumo sacerdote, que entrou uma vez definitivamente, para que agora você tenha acesso à presença de Deus, não mediados por ninguém. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 7 diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. E nós entramos na presença desse Deus por intermédio de Jesus. E este acesso é direto. Não passa por nenhum santo. Não passa por Maria, mãe de Deus. Ninguém é mediador. Ninguém tem méritos capazes de se tornar intermediador da sua relação e da tua intimidade com Deus. Há um só mediador e é Jesus. E você tem acesso ao trono da graça de Deus, ao santíssimo lugar. Ousadia, veja o texto que nós lemos. Temos, porém, irmãos, ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, quando você ora, quando você busca o Senhor, em nome de Jesus, você tem acesso direto a Deus. E não passa por mim. Você não vem à igreja para receber uma bênção que vai chegar na sua vida passando por mim, porque Deus me ungiu para que eu então ministre e abençoe você. Irmãos, você tem acesso ao santuário de Deus. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. O texto de Apocalipse nos faz lembrar disso, que ele nos formou reino e sacerdotes. E este é um dos princípios do protestantismo, chamado o sacerdócio universal de todos os crentes. Você exerce seu sacerdócio com a sua vida. O pastor é sacerdote tanto quanto você o é, como professora primário, como professor fundamental, como advogado, como militar, como doméstica, como engenheiro, como contador, como seja qual for as diversas profissões que possamos ter aqui representadas. Esse é teu sacerdócio. Ali você ministra da parte de Deus sobre a vida das pessoas. E você tem acesso direto a Deus por intermédio do sangue de Jesus. Jesus é o único sacerdote. Voltando aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 13 ao 16. Perdão, versículo 14.
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, veja, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, lê comigo em voz alta, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda. Amém? Aproxime-se diante do trono da graça com confiança, sem medo. Sem medo de que os teus pecados possam fulminar você. Aproxime diante do trono da graça com confiança. Não, você não precisa dizer, rogai por nós pecadores, porque você está debaixo do perdão do Senhor. Aproxime-se diante do trono da graça para receber misericórdia. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de entender as nossas fraquezas. Ele sabe as nossas fraquezas, ele conhece as nossas fraquezas. Então, se você errou, se você falhou, se você pecou, aproxime-se diante do trono da graça com confiança, porque você tem um mediador, e é o sangue dele que te perdoa de todos os teus pecados. Por isso que nós não rezamos a santos, porque nós não temos mediadores, solos Cristos, só Jesus Cristo. Por isso que nós não temos tradições ou outras fontes de crença. Por isso que nós não andamos seguindo profetas videntes, como muitos dentro dos segmentos evangélicos. Porque nós temos uma única fonte de revelação, só a Escritura, só a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.